Meu nome é Peter e trabalho em uma funerária no interior do Maranhão há mais de 10 anos. Sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas e assombrações, mas uma experiência recente mudou completamente minha visão. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava de plantão sozinho na funerária. O silêncio era interrompido apenas pelo som da chuva batendo no telhado e pelos trovões distantes. Estava organizando alguns documentos quando ouvi um barulho estranho vindo da sala de preparação dos corpos. Pensei que fosse apenas minha imaginação, mas o som se repetiu, desta vez mais alto e claro. Com o coração acelerado, peguei uma lanterna e fui investigar. Ao entrar na sala, senti um frio intenso, como se a temperatura tivesse caído subitamente. A luz da lanterna tremia enquanto eu procurava a origem do barulho. Foi então que vi algo que me gelou até os ossos. Um dos corpos, que estava preparado para o velório do dia seguinte, estava sentado na mesa de preparação, com os olhos abertos e fixos em mim. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O corpo começou a se mover lentamente, como se estivesse tentando se levantar. Corri para a porta, mas ela se fechou com um estrondo, me trancando lá dentro. Desesperado, comecei a rezar, algo que não fazia há anos. O corpo continuou a se mover, agora emitindo um som gutural que ecoava pela sala. De repente, a luz da lanterna apagou, me deixando na escuridão total. Senti uma mão gelada tocar meu ombro e um sussurro arrepiante no meu ouvido. Você não deveria estar aqui. Fechei os olhos e continuei rezando, esperando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando finalmente abri os olhos, a luz da lanterna voltou a acender, e o corpo estava deitado novamente na mesa, imóvel. A porta se abriu sozinha, e eu corri para fora da sala, sem olhar para trás. Desde aquela noite, nunca mais fiquei sozinho na funerária, e sempre carrego 1/3 no bolso, na esperança de que ele me proteja de qualquer coisa que possa estar à espreita. Meu nome é Crispin Anderson. Trabalho na funerária Green Meadows, em Savannah, Geórgia, por quase uma década. Sou um homem meticuloso e discreto, sempre dedicado a oferecer consolo às famílias em seus momentos mais difíceis. Mais recentemente, eu comecei a notar coisas estranhas no velho prédio da funerária. Green Meadows estava localizada em um edifício vitoriano, uma construção do século XIX, cheia de história e, segundo os moradores locais, de espíritos inquietos. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas as últimas semanas começaram a testar minha descrença. Tudo começou com os ruídos. Estranhos gemidos e sussurros ecoavam pelos corredores à noite, quando eu trabalhava sozinho, preparando corpos para os funerais do dia seguinte. Uma noite, enquanto trabalhava no embalsamamento de um corpo, eu ouvi um barulho seco vindo do andar de cima, onde eram armazenados os caixões. Subi as escadas lentamente, com a luz da lanterna tremendo em minha mão, pois lá em cima estava sem luz. Ao chegar ao topo, encontrei um dos caixões aberto, a tampa escorada contra a parede. Um calafrio percorreu minha alma, mas eu me forcei a pensar que devia ter sido uma corrente de ar. Os incidentes se tornaram mais frequentes e perturbadores. Certa vez, eu encontrei um caixão fechado com o nome Crispin Anderson, gravado na placa de metal. Tentei racionalizar, achando que era uma brincadeira de mau gosto de algum colega, mas o medo começou a se instalar. Numa noite chuvosa, enquanto finalizava o trabalho, a eletricidade caiu. Com o gerador fora de operação, eu acendi algumas velas e continuei. Foi então que ouvi uma voz sussurrar meu nome. O som parecia vir do porão, um lugar onde eu raramente ia, devido à sua atmosfera opressiva e ao cheiro de mofo. Com o coração acelerado, desci os degraus de pedra, sentindo a umidade crescente. No porão, a lanterna iluminou algo que nunca havia visto antes. Uma porta antiga,
escondida atrás de caixas de suprimentos. Tremendo, eu empurrei a porta e encontrei uma pequena sala, mal iluminada pelas chamas das velas. No centro, havia uma mesa de pedra com símbolos esculpidos em sua superfície. No canto, um antigo espelho manchado refletia uma figura que não era minha. A figura parecia ser um homem, vestindo roupas sujas de sangue, com olhos que pareciam ver através de mim. A voz sussurrante ecoou com um grito. Eu recuei, mas senti uma força invisível segurando-me. A figura no espelho começou a se mover, aproximando-se do vidro até que parecia que ia atravessá-lo. Em pânico, eu corri escada acima, mas a porta do porão se fechou com um estrondo. Bateu desesperadamente na madeira, sentindo o ar se esvair, enquanto os sussurros cresciam em um coro de vozes aterrorizante. De repente, a porta se abriu, e eu caí no chão da funerária, respirando com dificuldade. A luz retornou, e tudo estava silencioso novamente. No dia seguinte, ao contar aos meus colegas, fui recebido com ceticismo. No entanto, quando voltei ao porão com o dono da funerária, a sala secreta havia desaparecido e a parede parecia intacta, sem qualquer evidência de uma porta. Mas eu sabia o que vi. Não estava louco. Eu vi. Sabia que algo maligno habitava aquele lugar. Eu deixei a Green Meadows pouco depois, incapaz de suportar o medo constante. Mudei-me para outra cidade, longe de Savannah, mas as memórias dos sussurros e da figura no espelho o assombravam, lembrando-me de que passado nunca devem ser desenterrados. Eu me chamo Leopoldo, trabalhei há anos na funerária localizada em um bairro antigo do Rio de Janeiro. A Casa dos Anjos era conhecida por sua seriedade e respeito no trato com os mortos. Em uma noite de outono, quando o ar estava carregado e úmido, uma família trouxe o corpo de Maria, uma idosa que havia falecido tranquilamente em casa. Eu, como de costume, preparava-se para fazer a arrumação do corpo. Maria era uma senhora de aparência tranquila, mas algo na atmosfera daquela noite parecia fora do normal. A luz no necrotério piscava levemente, como se houvesse uma falha elétrica. Ignorando o desconforto crescente, eu começou meu trabalho. Enquanto eu limpava o corpo de Maria, senti um calafrio percorrer minha espinha. De repente, uma corrente de ar gelado encheu a sala, apesar das janelas estarem fechadas. O cheiro de flores murchas invadiu o ambiente, algo que eu nunca havia sentido antes. No momento em que eu me inclinei sobre o corpo para ajustar uma mecha de cabelo, eu ouvi um suspiro profundo. Assustado, eu dei um passo para trás. O corpo de Maria estava imóvel, mas o suspiro continuava, agora vindo de algum lugar acima de sua cabeça. Quando eu olhei para cima, congelei de terror. Uma figura espectral, translúcida e envolta em um véu negro, pairava sobre o corpo de Maria. O rosto da entidade era uma máscara de angústia e ódio, com olhos vazios e uma boca que se abria em um grito silencioso. Antes que eu pudesse reagir, a figura desceu lentamente, penetrando o corpo de Maria, fazendo com que o cadáver se contorcesse de maneira grotesca. A sala foi tomada por um vento feroz, que espalhou papéis e derrubou instrumentos. A porta do necrotério bateu com força, fechando-se com um estrondo ensurdecedor. Eu tentei fugir, mas algo parecia segurá-lo no lugar. O corpo de Maria se levantou da mesa, como se puxado por fios invisíveis, e começou a andar em minha direção, com os olhos fixos em mim, agora brilhando com um brilho sinistro. Em pânico, eu tentei rezar, mas minha voz falhou. A entidade falou com a voz de Maria, mas carregada de um ódio sobrenatural. Falou palavras que eu não tenho conhecimento. Este é o meu domínio agora. As luzes piscavam violentamente, e a figura espectral saía e voltava para o corpo de Maria repetidamente, como se estivesse presa entre dois mundos. Finalmente, com um esforço desesperado, eu consegui mover-me. Eu corri para a porta, forçando-a a abrir. Ao sair do necrotério,
ouvi um grito agudo e horripilante, seguido por um silêncio mortal. A funerária estava vazia, mas a sensação de ser observado não me abandonava. No dia seguinte, quando os outros funcionários chegaram, encontrou eu em estado de choque, incapaz de falar sobre o ocorrido. O corpo de Maria foi encontrado de volta na mesa, agora em perfeito repouso, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Algo terrível estava preso naquele lugar. Algo que jamais deveria ter sido perturbado. Desde então, a funerária Casa dos Anjos ficou conhecida não apenas pelo respeito aos mortos, mas também pelos estranhos acontecimentos que muitos afirmam presenciar. E eu, marcado para sempre pela visão daquele espírito angustiado, nunca mais fui o mesmo. Era uma noite fria de outono em Lexington, Kentucky. Me chamo Mia. Trabalhava como preparadora de corpos na funerária Mason & Sons há mais de 5 anos. A rotina, embora mórbida para muitos, era algo que ela se acostumara. Havia um tipo de tranquilidade em preparar um corpo para seu descanso final, um ritual que, para mim, era quase sagrado. No entanto, naquela noite, algo diferente estava no ar. O telefone tocou por volta das 23h. Era um caso urgente. Uma jovem chamada Ava, de apenas 25 anos, havia falecido subitamente em sua casa. A família estava desesperada para que o corpo fosse preparado o mais rápido possível para o velório no dia seguinte. Eu, sempre dedicada, não hesitou em aceitar. Quando o corpo chegou à funerária, eu senti um calafrio inexplicável ao abrir o saco mortuário. Ava parecia estar dormindo, sua expressão serena e quase etérea. No entanto, havia algo nos olhos dela, ainda que fechados, que me incomodava. Era como se, mesmo na morte, eles escondessem um segredo sombrio. Começou o processo de embalsamamento, seguindo os procedimentos habituais. Eu coloquei música suave para manter a calma, uma prática que sempre a ajudava. No entanto, naquela noite, a música parecia estranhamente abafada, como se algo no ambiente estivesse sugando a vida do som. Quando eu comecei a maquiar o rosto de Ava, algo estranho aconteceu. O rádio, que tocava uma melodia suave, de repente começou a sintonizar estática, e uma voz sussurrante surgiu no meio do chiado. Eu tentei ajustar o rádio, mas a voz continuou, agora claramente dizendo: "Ela não está em paz." Meu coração disparou. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas uma interferência. Continuei o trabalho, mas então ouvi um barulho alto vindo da sala de preparação. Um quadro com a imagem de um anjo havia caído da parede, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços no chão. Eu, tremendo, recolhi os cacos, mas ao fazer isso, senti uma presença atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. Voltei ao trabalho, agora apressada, desejando terminar logo. Enquanto aplicava a última camada de maquiagem, senti uma brisa gelada percorrer a sala, embora todas as janelas estivessem fechadas. De repente, o corpo de Ava começou a se mover, de forma sutil, mas inegável. Primeiro os dedos, depois a mão inteira, como se estivesse tentando agarrar algo. Eu recuei, horrorizada, e naquele momento, as luzes piscaram violentamente. A sala foi tomada por uma escuridão opressiva. O rádio voltou a funcionar, mas agora tocava uma canção infantil distorcida, que encheu o espaço com uma melodia assombrosa. Eu ouvi passos atrás dela, mas estava paralisada de medo. Senti uma mão gelada tocar seu ombro, e quando me virei, vi Ava sentada na mesa de preparação, os olhos abertos e vermelhos, mas fixos nos meus. "Por favor, ajude-me a descansar", sussurrou Ava, sua voz ecoando como um vento frio. Meu coração quase saindo pela boca, balbuciou uma oração que minha avó lhe ensinou quando criança. As luzes piscavam cada vez mais rápido, até que, de repente, tudo voltou ao normal. Ava estava deitada na mesa, inerte, como se nada tivesse acontecido. Aterrorizada, eu terminei o trabalho o mais rápido possível e saí da sala, trancando a porta atrás de si.
Contei o ocorrido ao meu chefe, mas ele atribuiu tudo ao estresse e ao cansaço. No entanto, eu sabia o que tinha visto e ouvido. No dia seguinte, durante o velório, a mãe de Ava abordou-me e, com lágrimas nos olhos, agradeceu por ter preparado tão bem sua filha. Antes de sair, disse algo que fez meu sangue gelar. Ava sempre teve medo de não encontrar paz após a morte. Ela tinha pesadelos horríveis sobre ficar presa entre os mundos. Obrigada por ajudá-la a descansar. Eu nunca mais duvidei do que vi naquela noite. Embora continuasse a trabalhar na funerária, sempre mantive um amuleto de proteção consigo e recitava uma oração silenciosa antes de começar qualquer preparação. Afinal, eu sabia que, às vezes, os mortos precisam finalmente descansar em paz. Era uma noite fria de inverno em Jundiaí, São Paulo. Eu, Reginaldo, trabalhava na funerária Paz Eterna há mais de 10 anos. Conhecido por sua competência e respeito aos falecidos, eu encarava sua profissão com uma seriedade que poucos compreendiam. Porém, nada o havia preparado para o que estava prestes a vivenciar naquela noite. Por volta das 22 horas, recebeu uma ligação. Um menino de 8 anos, chamado João, havia falecido tragicamente em um acidente de carro. A família, devastada pela perda, desejava que o corpo fosse preparado para o velório na manhã seguinte. Eu, acostumado com a morte, senti um aperto no coração ao ver o corpo pequeno e frágil de João, sendo trazido para a sala de preparação. Comecei o trabalho com a habitual delicadeza e respeito. Lavei e vesti João com um terno azul claro que a família havia escolhido. À medida que avançava, senti uma estranha sensação de estar sendo observado. Olhei ao redor da sala de preparação, mas estava sozinho. Atribuí a sensação ao cansaço e continuei, determinado a fazer meu melhor para honrar a memória do menino. Quando terminei de preparar o corpo, eu coloquei João no pequeno caixão branco. Senti um nó na garganta enquanto ajustava a posição do garoto, certificando-se de que tudo estivesse perfeito. Ao dar um passo para trás para admirar meu trabalho, ouviu um som baixo e triste de choro. O som veio de perto, mas eu estava sozinho na sala. Tentando identificar a origem do choro, eu me aproximei do caixão. Foi então que, para meu horror, viu uma figura translúcida de um garoto ao lado do caixão. Era João, olhando fixamente para seu próprio corpo inerte. As lágrimas escorriam pelo rosto espectral do garoto, enquanto ele observava a si mesmo com uma expressão de profunda tristeza. Eu fiquei paralisado, o coração batendo descontroladamente. O espírito de João levantou a cabeça e olhou diretamente para mim, os olhos cheios de dor e desespero. "Por que isso aconteceu comigo?" perguntou João, sua voz ecoando como um sussurro frio pela sala. Tentando controlar o medo, eu respondi com a voz trêmula. "Eu não sei, João, mas farei o possível para que você descanse em paz." João continuou a chorar, e sua imagem começou a enfraquecer. Sem saber como ajudar, eu comecei a recitar uma oração que eu aprendi quando criança. À medida que as palavras saíam de minha boca, o espírito de João começou a desaparecer lentamente até que a sala ficou em silêncio novamente. Aterrorizado, eu caí de joelhos, abalado pelo que acabara de presenciar. Nunca havia acreditado em fantasmas ou espíritos, mas aquela experiência mudou tudo. Sabia que tinha que contar a alguém, mas quem acreditaria em mim? Decidi que manteria a história para mim, mas sempre lembraria daquele momento como um lembrete da fragilidade da vida e da importância de meu trabalho. Desde aquele dia, eu sempre dedicava uma oração especial para cada criança que preparava, na esperança de que, onde quer que estivessem, encontrassem a paz que mereciam. A história de João tornou-se uma lenda silenciosa entre os funcionários da funerária Paz Eterna, um lembrete sombrio de que, às vezes, os mortos ainda têm algo a dizer. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like.
Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!